Muy buenos días, ministros, compañeros Muito bom dia, deste tempo final, ministros, companheiros deste tempo final, dispensação do reino, da era da Pedra Angular e dispensação do reino, México, aqui em Cidade México, Federal, México. Distrito Federal, México. Realmente uma bendição e privilégio poder estar Realmente é uma aqui com bênção e ustedes, privilégio poder estar aqui com momentinhos, vocês, nestes para compartilhar momentinhos, com ustedes para momento de compartilhar com compañerismo vocês alrededor da palavra de Deus, uns momentos de companheirismo ao todo o que Deus redor da tem palavra de para Deus este tempo final. e tudo o que Deus tem Em para seu esse programa. tempo final em seu programa. Quise passar para saludarles. Quis passar para saudá-los. Y es la, yo creo que estábamos verificando en la primera reunión Nós estávamos verificando e que creio tenemos que con é nuestro a hermano primeira Miguel así en reunião vivo, que temos com nosso y irmão que Miguel sea assim solo ao de vivo pastores. e que seja somente de Así pastores. que algo se está moviendo ya en el programa divino. Assim que algo está movendo no programa divino Y todo lo que fue hablado e todas as profecias e tudo que foi falado, y se van cumprimento llevando a tem. cabo y se van cumpliendo a medida E vão que el sendo programa vai realizadas avanzando. e vai cumprindo. Vamos viendo E à medida toda que o esa programa palabra, vai avançando, que foi hablada, vamos vendo toda essa palavra que foi falada, ninguna de ellas caerá en tierra. que nenhuma delas Todo cairá eso por fue terra, así, dice el Señor. porque tudo isso foi assim, disse o Senhor. Vamos a leer una porción de la Escritura Vamos ler uma porção da Escritura, en donde nos habla onde nos fala, en el libro de Josué, no livro de Josué, en el capítulo 1, no capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: versículo 1 em diante diz: aconteció de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, siervo dizendo: Moisés ha muerto, Meu servo Moisés é morto. levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro Todo pie, lugar que pisar a planta do vosso pé, vos desierto tenho y el dado, Líbano, como disse hasta el Moisés. gran río Desde o Éufrates, deserto e desde toda la tierra este de los Líbano heteos, até o grande hasta rio, o el rio gran mar, Éufrates, donde se pone el sol. toda a terra dos heteus e até o grande mar para o Nadie poente do sol será o vosso te podrá território. hacer frente Será o en vosso termo. todos los días de tu Ninguém vida. te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. E do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Assim como estive com Moisés, No te como estive com desampararé, Moisés, assim estarei ni te- contigo. no te dejaré ni te desampararé. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim ele me disse aquela noite. No te dejaré, Não te ni te deixarei, desampararé. nem te desampararei. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás Esforça-te este pueblo por e heredad tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. y usted sabe E você sabe lo que eso se representa allí, o que isso ali esa tierra representa? prometida que ellos Aquela terra prometida y a la que ellos iban a entrar, a qual eles iam entrar, la tierra prometida. representa a terra prometida do novo corpo. Y él me dijo, tú E ele me disse: el cuerpo eterno y glorificado Tu lhes darás o corpo eterno e glorificado aos del filhos Dios de Israel, do Deus de Israel, a los escogidos. aos escolhidos. Tú le repartirás esa tierra. Tu lhes repartirás essa terra, tu lhes as dará, tu lhes a dará. Esfuérzate. Me dijo, Benji, no Agora será esforça-te. Ele me disse: Benji, não será fácil, será fácil, difícil, yo estaré contigo todos mas los días de tu vida. eu estarei contigo todos os dias Es da el sua Espíritu vida. Santo hablando É o Espírito Santo a ese falando instrumento. a esse instrumento. Hermano, yo agarré esa palabra. Irmãos, eu agarrei essa palavra e eu saí dali outro. Allí estuvo una manifestación grande Ali esteve uma grande manifestação do poder de Deus, en donde yo dije, hágase conforme e a eu tu disse: palabra. faça conforme a sua palavra. Yo acepté. Eu aceitei.
E à medida que o programa vai desenvolvendo, cada um de vocês está aceitando e tem aceitado todo esse programa junto às suas congregações. Então, somente esforça-te e seja muito valente para fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás e tudo te sairá bem. Não algumas coisas, tudo te sairá bem. Tem lutas, mas tudo sairá bem. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Seja valente, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aonde quer que o instrumento vá, aonde quer que vá esse ministro, onde quer que vá esse escolhido, esse filho de Deus reunido ali, nessa congregação, onde quer que você vá, não se preocupe. Ele está conosco. Onde quer que for, onde quer que nós, onde quer que formos. Somente se esforce e mantenha essa ordem divina. Porque vocês vejam, não podemos, e Josué não podia apartar dela, não tinha parte dela, vê? Para que sejas prosperado em tudo. Agora já em Josué 3, ali na passagem, no versículo 7, e o Senhor disse a Josué: desde esse dia, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. E aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. E do lado direito desenhou outra estrela de Davi e escreveu: a travessia do Jordão é igual ser transformado hoje. Por isso que esse ministério final é o que introduz o povo à terra prometida do novo corpo. É pela palavra falada que vai realizar a ressurreição, que vai acontecer a ressurreição. E é pela palavra falada que você será transformado. Se é para repartir essa terra nesse tempo, então, nesse tempo é o corpo eterno e glorificado. Para que entendas que, assim como estive com Moisés, estarei contigo. Aí nessa Bíblia que ele escreveu. Primeiro Moisés, Josué é igual. E segundo Moisés, vem? O ministério dispensacional operando ali em Josué. Pode sentar um momentinho? Não quero tomar tempo de Miguel aqui na reunião dele. Eu estou aqui somente dando uma passadinha. E nesses momentinhos que estaremos falando, talvez está transmitindo. Daqui a pouco eu vou dizer a vocês como cortar uma partezinha aqui. Eu estava passando somente para saudá-los e agradecê-los. A primeira mão, a princípio, agradecer por tudo que estão fazendo e continuarão fazendo pela obra de Deus nesse tempo final. E também tudo que estão fazendo pelo evento de amanhã, no qual estaremos ali na Praça de Touros. E estamos vendo como Deus vai de uma forma progressiva, vai realizando tudo que corresponde à dispensação do reino. Agora, nesse entrelace do reino dos gentios com o reino do Messias, que será plenamente estabelecido depois da grande tribulação. Estamos nos dias da antessala para esse glorioso reino milenial. Assim como teve um entrelace
da dispensação da graça com a dispensação do reino, onde esteve sendo realizado batismos, Santa Ceia, lava-pés e tudo isso. Mas tudo isso estava falando das coisas que estariam sendo realizadas nesse tempo. E à medida que vamos vendo como Deus vai desenvolvendo todo o seu programa nesta dispensação, vamos compreendendo aonde estamos. Porque uma das coisas muito importante, das quais o nosso irmão Branham nos falou, foi de que quando a igreja reconhecesse a sua posição, ou seja, vejam algo tão importante que tem que ser realizado. Quando a igreja reconheça a sua posição, então o quê? Então o rapto acontecerá. Ou seja, que se a noiva não reconhecesse a posição onde estava, não poderia acontecer o arrebatamento, a ressurreição e a transformação e o rapto. Agora, tudo isso envolve um período de tempo onde uma coisa vai se entrelaçando com a outra. E ele me dizia, você irá vendo como tudo irá se conectando uma coisa com a outra. Ou seja, o primeiro é a pregação, o ensinamento. Mas como é isso? Prega. Insta, isso é uma escritura de Timóteo, de Timóteo, Miguel. E Deus irá te guiando. Tens todo o material. E aí está tudo. E logo se irá vendo, logo estará sendo visto todo esse entrelace. E quando o povo estiver maduro nessas etapas, então sobe a outra. São as fases. E depois irás vendo o chamamento. E aí me explicou muitas coisas de como isso tudo vai se desenvolver. Ou seja, vamos passo a passo. No cumprimento de tudo isso. E depois irás vendo a fila e irás vendo o que irás fazer aí dentro. E como irás fazer? Assim, assim, assim. E depois irás vendo tudo que irá chegar à parte culminante daquele dia, daquela atividade que o reverendo William Branham foi transportado. Daquela atividade a qual William Branham foi transportado. Miguel, se tem a escritura? 4:2 para tenerla allí. Aí me parei, aí frenei algo. Eu parei aí, eu freiei alguma coisa. Primeira de Timoteo 4. Segundo de Timóteo 4:2. Segundo Timóteo 4:2. Como quando ele se ponia a dizer-lhe. É como quando ele dizia, comecei a explicar tal coisa e todo mundo tinha sensações. E quando passamos assim, tratamos de manter. E quando passamos assim, e quando viermos à frente assim, vamos tratar de nos manter quietos, ou seja, vamos aprendendo. E guardar essa emoção. Aprendendo a guardar essa emoção.
mais ainda vocês, ministros, para que não transmita isso para o povo, porque vão dizer, o pastor faz, eu posso fazer. Nesse tempo estamos aprendendo como nos conduzir e sermos maduros, não fanáticos, mas realistas do que Deus está realizando. Ontem, no dia que gravamos o da sexta-feira, tem uma parte ali que não foi colocado. Talvez depois, em algum momento, eu passe a Miguel para que Miguel fale, porque o que nós queremos é agradar a Deus, que Ele se agrade de tudo que vai ser desenvolvido. Agora 4, desde 1, Miguel. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a paciência e doutrina. Tudo isso Ele me falou. E vejam na página 34 do livro de Citas. No parágrafo 286. Quando ele está recebendo a sua aula e o seu treinamento, ele ainda não podia exercer toda a autoridade e ainda não o fez. Vejam aí que tem um tempo de treinamento para poder usar esse poder. Estamos sendo treinados. Tem um lugar que fala fé para usar o poder, ou seja, aumentar essa fé ao nível requerido para poder usar esse poder. Diz que esse poder é tudo, você tem o que, mas o que necessita é fé. Ele ainda é um filho, mas não foi colocado. Deus colocou nele a veste de imortalidade, mostrando que ele o ha recebido. E do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Essa é uma coisa que Deus fará a seus filhos um dia aqui na terra. Um dia Deus fará isso a seus filhos aqui na terra. Ou chamará a um lado, ou chamará a um lado, igreja, se somente lhe obedecer e te sustentares na palavra e a creres. E ele porá dentro da igreja antes da vinda de Jesus Cristo. Agora vejam, chamará a um lado, se somente lhe obedecer e te sustentares na palavra. Isso foi o que ele disse a Josué. E a creres. E ele colocará dentro da igreja, antes da vinda de Jesus Cristo, ele colocará dentro da igreja todos os poderes que Cristo teve nele, estarão na igreja. Deus, querendo o seu trabalho feito, ele enviou o seu Filho. O Filho, querendo o trabalho feito, enviou a igreja. Nesse dia saberás que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em ti, e tu em mim. Naquele dia, porque o mesmo poder que está em nós está em Jeová Deus, descansando em Jesus Cristo. O mesmo poder que descansou em Jesus Cristo, descansa nos filhos colocados no corpo de Cristo. Colocação de um filho. O levou a um certo lugar, teve uma cerimônia perante os anjos e o colocou na posição o que é no corpo de Cristo. Então, essa pessoa tem a autoridade.
Deixo de dizer isso. Podem me chamar de um fanático desta noite por diante. Essa mesma coisa da qual falo será feita. Haverá um poder que entrará na igreja e vem agora nesse Espírito Santo de tal modo que ungirá as pessoas de modo que eles falarão a palavra e criará a si mesmo. Não vimos poder, isso vem à igreja agora. Ele disse que quando esse grupo, porque vejam, fala, não, é o grupinho pequeno, mas recordem que isso tem um líder, que é o Espírito Santo. Onde ele nos falou na 254 dos selos, onde nos disse, à noite vimos que vinha com sua grande espada para matar e vimos também que ele será morto pela espada, a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que o matará. Você espere até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes e aquele grupo que em verdade podem tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, aí ele escreveu, Moisés e Elias e os escolhidos. É sob essa direção. Então cortará e partirá, poderão fechar o céu, poderão fazer isso ou aquilo, ou que queiram, ou que lhes agrade. Continua dizendo, isso vem à igreja agora. E eu sei que é a realidade. Diz a essa montanha, mova-te, não duvide no teu coração, mas creres que o que disse acontecerás, e poderás obter o que disse. E recordem que ele sempre tinha a pergunta da escritura de São Marcos, capítulo 11, disse que ele não entendia como que uma pessoa, um homem, podia ter esse poder. Como poderia um homem ter esse poder? E ele mostrou para ele ali em seguida ele deu dos esquilos, disse, peça o esquilo onde você quiser. Ele falou, vou pedir num lugar bem difícil, onde nunca teve uma. Aí ele estava mostrando ao irmão Branham o que é a palavra sendo colocada na boca de um homem, e quando a fala, essa palavra é criadora e produziu algo que não existia. Agora, isso foi uma das manifestações do poder de Deus, a criação de esquilos. A colocação da igreja na posição onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra dentro da igreja. Então a boca dos críticos serão fechadas. Aí desenhou uma pedra angular e as eras e colocou uma seta para a pedra angular. Será um tempo curto. Agora vejam, a boca dos críticos irão sendo fechada durante essa trajetória, mas onde isso cumprirá completamente será quando virem a esse grupo transformado, onde a palavra criadora produziu o corpo eterno e glorificado. Aí vão dizer verdadeiramente, isso era de Deus. E vão dizer, nós devíamos ter feito, como Gamaliel disse, olha, deixa-os, porque se isso for de Deus, ninguém vai poder parar. E se não for de Deus, isso vai se acabar. Mas se isso é de Deus, melhor. Vamos deixar isso quieto, deixa-os quieto. E vão perceber porque ele disse que na terceira etapa terão que reconhecê-lo. Será um tempo curto. Jesus veio imediatamente da montanha e foi direto ao Calvário. Observa, não durará longo tempo, mas estará aqui. Em cima escreveu, será um tempo curto, um tempo sobrante. Um tempo sobrante, no selo fala também, tempo sobrante. Vamos unir isso com essa página. A do vermelho.
Se encontrarem aí a página, não sei se é 400, não sei se é a 400, sim, 464. Para não trazer o livro, eu tirei a foto da folha e trouxe e coloquei neste. Aí eu carrego os dois, mas eu tenho essa página aqui que ele escreveu em cima. No final desse 7º selo, escreveu tempo sobrante, Moisés e Elias. Moisés e Elias, esse ministério que em sua vinda o Filho do Homem vem com seus anjos. Neste parágrafo 286, em cima ele escreveu a adoção. Escreveu também a veste de imortalidade. Fala e coisas serão criadas. É a palavra sendo falada neste tempo final, produzindo nos filhos e filhas de Deus, primeiramente na alma, o Espírito Santo chegar aí ao lugar onde não tinha chegado, na dispensação da graça. Agora tudo isso tem estado sendo aberto e estamos compreendendo onde o Espírito Santo tem que estar nesse tempo final. Como corpo místico de crentes no lugar santíssimo, a era da pedra angular, a dispensação do reino. E como indivíduo na alma, não no espírito. Agora, todo tempo e em todo tempo, Deus enviou um mensageiro em cada era e chamou e juntou os escolhidos de Deus desta era. E aí no livro das eras nos fala que cada mensageiro tem ministros, colaboradores, os quais têm a ordem de divulgar essa mensagem e não acrescentar e nem tirar. E Deus fala somente a um mensageiro em cada era. Vamos ler essa partezinha. Onde ele nos fala na 265 do livro das eras. Como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados estrelas porque brilham com a luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados de estrelas porque são portadores de luz na noite. Assim que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus ao seu povo. E na 169, ali nos disse 168. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observa aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige somente a uma pessoa relacionada à palavra para essa era. Aí ele escreveu Apocalipse 4:1. 1 do 10 ao 11, 22:6 e 22:16, e uma pedra angular e as eras. Somente o mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer a esta era. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus com revelação para a igreja, tanto para a verdadeira como para a falsa. A chuva cai sobre as duas. Mas recordem que em nenhuma das eras houve essa separação entre o trigo e o joio. Isso seria no fim do tempo. Deixe, não arranque. Não arranque o joio para que também não arranquem o trigo. Por quê? Porque aí não estava o ministério que faria esse trabalho. Esse ministério não estava neste mensageiro. Consequentemente, não ia poder identificar e não podia falar para que essa palavra produzisse essa separação. Somente os ministérios de Moisés e Elias faria isso.
Nem o nosso irmão William Soto Santiago fez. Não realizou isso. Isso foi realizado e vejam na forma que está sendo realizado. Como essa palavra produz esse efeito no tempo que tinha que produzir, no tempo que tinha que fazer essa separação. Assim que a mensagem é transmitida a todos, mas mesmo que é transmitido para todos que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente somente por um determinado grupo qualificado e, de certa maneira, cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aí ele escreveu percepção profética. Aqueles que o estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação e o grupo também não está recebendo uma revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Aí ele escreveu revelação pelo anjo. Na 169 diz, em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um determinado lugar. E depois daquele mensageiro, a luz é divulgada por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas desde já, todos aqueles que saem nunca compreendem o quão necessário é dizer somente o que o mensageiro disse. Recordem que Paulo advertiu as pessoas que falassem somente o que ele disse. Que saiu só de vós a palavra de Deus? Ou veio somente a vós? Se alguém, ao seu parecer, é profeta ou espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 aos Coríntios 14, do 36 ao 37. Aí em cima, do lado direito, eu desenhei uma pedra angular e as eras, e enumerou até a 8. Acrescentam aqui e tiram lá, e dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Quanto cuidado devemos ter ao ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, que é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que falasse o que ele disse, como Pedro também fez. Eu também advirto vocês, da mesma forma, nesse tempo não acrescenta e nem tira do que está sendo estabelecido. Por isso, Deus permitiu que no tempo do irmão Branham fosse gravado a maioria das mensagens. E ele dizia, fala ou dizem o que as fitas dizem. Não podia nem acrescentar e nem tirar. E o nosso irmão William, não é verdade que várias vezes ele dizia, está ficando gravado em fitas, está escrito em folhetos, não tirem, não acrescente, para que quando Deus estivesse cumprindo tudo isso, não falhariam em acertar o alvo e não dar a interpretação individual, mas quando tudo isso estivesse cumprido, então iam dizer, isto era o que o reverendo William Branham falava, isto era o que o Dr. William Soto falou, veja aqui. Ele lhes advertiu que nem mesmo ele, Paulo, podia mudar uma só palavra que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros e depois dizer o que foi dado a eles, para as igrejas. Nesta mensagem, a introdução do reino de Deus na Terra, pregado 13 de abril de 2010, vejam aqui, ele nos falou algo muito importante. Disse, agora em cada era, 12 de abril de 2010, em cidade Juárez, México. Agora em cada era, Cristo esteve dando alimento espiritual da palavra para seu povo, dando ao mensageiro, ao servo fiel e prudente de cada era, e ele a dá ao povo de sua era. Recordem que a pergunta de Cristo na parábola do servo fiel e prudente e do mordomo fiel e prudente é: quem é o servo fiel e prudente? Ou quem é o mordomo fiel e prudente, ao qual seu Senhor pôs sobre todos os seus bens? Isso é, aqui na terra, para que lhes dê o alimento a tempo, ou seja, isso é na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, sua casa.
casa. Quem é o servo fiel e prudente ao qual seu Senhor pôs sobre a sua casa? Assim como Deus colocou Moisés sobre a casa de Deus, o povo de Deus, e assim como Deus pôs a Jesus Cristo sobre a sua casa, como filho sobre a sua casa, agora Cristo, como filho sobre a sua casa, colocou o servo fiel e prudente em cada era, um para cada etapa ou cada era, para dar o alimento a esse mensageiro. E esse mensageiro passará ao povo da sua era para os alimentar espiritualmente com a palavra de Deus. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4, versículo 4 em diante, e também Deuteronômios capítulo 8, do versículo 1 ao 9. Agora, quem é o servo fiel e prudente? Cristo pergunta: será o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, ou o sétimo, ou terá outro? Agora diz: quem é o servo fiel e prudente ao qual seu Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Em verdade vos digo que quando seu Senhor vier e o encontrar fazendo assim, como? Dando o alimento a tempo. Ele diz: eu encontro fazendo assim, ou seja, tem que estar vivo. É tão simples como isso, tem que estar vivo. Eu encontro fazendo assim, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, que nesse tempo final, a igreja noiva teria que procurar e ver um mensageiro vivo. Como as pessoas vão dizer é que temos que esperá-lo, vamos esperar até que ele venha para realizar o que falta para ser realizado. Quando Deus usa o mensageiro e o leva, ele pode sim usar o ministério que usou nesse mensageiro, mas não pode usar o mesmo véu de carne. Agora, tudo isso é somente para o que será transformado. É somente para os que amam sua vinda. É somente para a igreja noiva. É somente para aqueles que ele predestinou desde antes da fundação do mundo, que estaria vendo, recebendo e crendo. E o que não entende agora, irão entendendo mais adiante. E somos sinceros com o Senhor, somos honestos com Ele. E que Ele veja em nós a sinceridade. Se neste lugar tem alguém que não se sente assim, e que tem dúvida, ou alguma incredulidade no seu coração, porque não entende certas coisas, mas está aqui para estar olhando, estar vendo para depois continuar falando, e no seu coração ainda tem essa parte de que não acredita, mas entrou aqui para observar, eu lhe dou a oportunidade que você fique de pé e vá para fora. Vá lá fora, porque depois não diga que não lhe deu essa oportunidade. Seja sincero com você mesmo. E depois conversaremos. Se tem que falar alguma coisa mais para que compreenda. Não tratando de manufaturá-lo, mas perguntando qual é a dúvida, inquirindo qual é a dúvida ou qual é a parte que não entende. Seja sincero com você mesmo e não engane a congregação. E tem outros grupos que têm as suas linhas. Ninguém está obrigado a estar aqui e nem estar seguindo a grande carpa catedral. Tem pessoas em vários países que têm suas próprias interpretações. E vocês podem se unir a eles. Ninguém está obrigando vocês a ficarem aqui. Cada um tem o livre-arbítrio. Respeitamos as pessoas. E somente o anjo do Senhor é o único que pode dizer o que é o certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Se tem muitos grupos e muitas linhas, um tem que ser a verdade. Ou seja, esses grupos que saíram da era onde eles pensam que estão, ficaram para trás e têm tido suas próprias interpretações. Mas no final todos eles vão perceber, e quando vierem já vai ser
para esse tempo tarde que virão, e virão já nesse tempo que será para ganhar forças para passar pela grande tribulação. Já vão ter bastante alimento para se alimentar e se preparar para dar as suas vidas na grande tribulação. E se já cruzaram a linha, então já sabemos que o seu nome será riscado. Mas quero lhes dar essa oportunidade, porque vou estar falando certas coisinhas aqui que não vai transmitir. Vamos deixar em privado aqui. Depois será visto. Depois será visto se você falou. Depois saberá se alguém falou, porque se falar, a palavra quando é falada por outro lado, produzirá certas coisas. E o Espírito Santo vê tudo, ele sabe tudo, sabe onde você vai, sabe o que você pensa. Não pensa que ali o servo de Eliseu podia sair, e ao sair ele pensou, esse aí está dormindo aí, eu vou sair caladinho. Ele disse, o meu espírito não estava e viu tudo o que você estava fazendo? Agora, ele entrou onde o profeta estava. É um momento em que na história bíblica vemos nesse ministério ali de Elias, na sua segunda manifestação, tipo e figura do ministério, do duplo ministério do Filho do Homem nesse tempo final, que é o ministério de Moisés e Elias. Ali tinha uma obra que estava sendo realizada, a qual em seguida vemos nos dias de Pedro, porque é o mesmo Espírito Santo. Agora, ali a prudência esteve em um nível tão e tão alto que nem sequer alertaram a Safira do que tinha acontecido com Ananias. Eles entraram, o tiraram, viram. Ali teve uma oportunidade. E eu estou dando uma oportunidade aqui. Depois não digam que eu não a dei. E em cada lugar que está me escutando, você também seja sincero. E você, no seu livre-arbítrio, não está obrigado a escutar. É melhor ser sincero, não comigo, com o Espírito Santo. A obra é Ele que está realizando, é Ele que está fazendo, não é eu. É Ele. Lá não era Pedro, era o que estava em Pedro. Assim que a todos que estão conectados, que Deus os abençoe e os guarde, e adiante com a transmissão no satélite e na internet.